Vamos chamar o nosso presbítero Juarez com uma grande salva de palma. Amém. Glória a Deus. O Senhor Deus use a vida do nosso presbítero Juarez, como já tem usado sobre esse altar. Que ele já trouxe dos altos céus palavras e respostas para as nossas vidas. Amém. Que o Senhor Deus venha abençoar ele nesta noite. Que ele seja um vaso de honra nesta noite. Para trazer uma palavra de cura, de libertação. Até mesmo uma palavra de exortação. Porque quando Deus repreende os pequenos, repreende os seus filhos, nós crescemos. Amém? Que ele seja usado por Deus nesta noite. Amém? Obrigado, pastor. Graça e paz, igreja linda de Jesus. Graça e paz, igreja linda de Jesus. Vocês estão com frio? Está frio? Eu estava com frio. Já não estou mais. Amém? Quando começou o culto, já comecei a esquentar. Porque a presença de Deus nos esquenta. Amém? Quem está sentindo calor agora? Amém? Quando a gente sobe nesse altar, a gente sente calor. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé um minutinho. Vamos meditar na palavra de Deus que se encontra lá em Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. A palavra que muitos já conhecem, né? Deus manda Abrão matar seu filho Isaque. Todos acharam? Glória a Deus. 22, versículo 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abrão, e disse-lhe Abrão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Versículo 3. Então se levantou Abrão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abrão e os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abrão e seus moços, ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abrão a lenha do holocausto, e pôs-la sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abrão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abrão, Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam
ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a mim, a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém? Podeis se sentar. Glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus, essa palavra é uma palavra, quando a gente medita nessa palavra, a gente começa a observar que Deus, como que Deus pode mandar Abraão matar seu filho, Abraão matar o filho Isaque, porque a Sara, ela concedeu a Abraão um filho, para Abraão na sua velhice, o único filho na sua velhice. E agora Deus pede Isaque como sacrifício. Eu creio que quando Deus pediu Isaque como sacrifício, Abraão, eu creio que Abraão, o coração de Abraão bateu forte. Sim ou não? Porque Deus dá, mas Deus requer. Eu creio que Abraão, quando ouviu Deus falar, aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus, Abraão. Deus tentou Abraão. Quando Deus tentou Abraão, Deus fez um teste a Abraão. Deus fez um teste para Abraão, não para que fazer Abraão tropeçar ou cair em queda, mas para sua capacidade, de obediência a Deus. Porque, Igreja do Senhor Jesus, essa palavra, quando ela se fala de obediência, Abraão tem nos ensinado através dessa palavra. Obedecer é fácil. Quem gosta de obedecer? A gente se esforça para obedecer. E a pessoa obediente, Deus ama quem é obediente. Aí você me fala, nos dias de hoje, presbítero, como que
a gente pode ser obediente? Como que a gente pode ser obediente? É um mundo atribulado, é um mundo cheio de maldade, cheio de adversidade. Mas quando Deus testou Abraão, Deus quis fazer esse teste com Abraão, não foi para fazer Abraão cair, não foi para fazer Abraão até mesmo desistir, não. Muito pelo contrário. Deus quis mostrar que Abraão, ele é obediente. Mas quando Deus pediu Isaque como sacrifício, Abraão, ele não falou para Sara: poxa, eu quase idade de 100 anos. Abraão diz: eu com a idade de 100 anos. A Sara concebeu o filho Isaque na minha velhice. E agora Deus pediu: será que se eu falar para Sara, vai frustrar os planos de Deus? Deus testou para mostrar. Deus sabia que Abraão ia obedecer. Porque quando Deus ele nos chama dessa forma, Ele já nos conhece. Mas Ele quer mostrar para as pessoas, Deus quis mostrar que Abraão era obediente. Ele falou: se eu falar para Sara, não vai dar certo, porque ela não vai concordar. Sim ou não? Será que se ele falasse para Sara: olha, Sara, Deus pediu Isaque como sacrifício, o nosso único filho, que Deus nos deu, o filho da promessa. Deus prometeu que você ia dar luz ao filho, e agora Deus pediu para que eu sacrificasse a Sara. Eu acredito que a Sara ia falar: não. Então, igreja, há coisas que só o particular, só eu e Deus, só você e Deus. Tem coisas que quando Deus ele nos chama, ou mesmo Deus nos requer de nós, às vezes eu não posso falar para minha esposa. Eu tenho que falar algo para ela. A esposa também tem que falar algo para mim. Sim ou não? Mas há coisas que ela não pode falar, há coisas que eu não posso falar, porque é algo entre eu e Deus, ou algo entre ela e Deus. Algo entre você e Deus que você não pode falar, porque vai frustrar. Talvez Deus, quando requer algo de você, você não pode falar nada para ninguém. É só você e Deus. Mas Abraão, Deus pediu, tentou Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Será que você está disposto a dar algo para Deus? Nós estamos dispostos a dar algo para Deus? Será que nós estamos dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor? Quando Deus te chama para algo, você está disposta a falar: eis-me aqui, Senhor? A nossa tendência é de abaixar a cabeça e dizer assim: acho que eu não tenho condição. Sim ou não? Eu não tenho condição. Mas Deus não quer ouvir essa palavra. Eu não tenho condição. Eu não tenho condição. Não. Deus quer que nós obedeça.
Amém? Abraão tem nos ensinado através dessa palavra. Deus disse: Abraão, obrigado, abençoado. Joãozinho é um menino abençoado. Né, Joãozinho? Glória a Deus. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, quem ama, e vai-te à terra de Moriá. E oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. O seu único filho, Abraão, obedeceu, fez tudo como Deus pediu. Abraão, ele percorreu cerca de 80 a 100 quilômetros na terra de Moriá. E no terceiro dia, Deus foi e falou. Então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi no lugar que Deus lhe dissera. Abraão, ele seguiu essa caminhada, essa jornada, na média de 80 a 100 quilômetros, para a terra de Moriá. No terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão, disse aos moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tomaremos a voz. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pôs sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então, Abraão preparou tudo como Deus tinha ordenado. Eu creio que Abraão, fazendo tudo isso, o coração de Abraão estava muito pesaroso. Mas Abraão, ele tinha um aspecto de obediência a Deus. Obedecer a Deus não é fácil. Mas quando a pessoa ela tem o dom de obediência, ela obedece. Quem obedece não perece. A obediência gera bênção. Amém? Quando você é obediente, é em todas as áreas. Quando você é obediente ao seu pai, muitos amiguinhos na escola tiram o sarrinho de você. Tira o sarrinho de você. Porque você quer ser obediente ao seu pai biológico. E o filho que ele é obediente ao pai biológico, ele tem tudo para ser feliz e ser abençoado. Amém? Quando eu obedeço meu pai biológico, porque o meu pai biológico, ele quer o melhor para mim. Então estou obedecendo o próprio Deus. Porque o seu pai aqui na terra é uma autoridade sobre você, abaixo de Deus.
Então, quando você obedece ao seu pai, você está obedecendo o próprio Deus. Quando eu obedeço o meu pai biológico, eu estou obedecendo o próprio Deus. Então, Abraão fez tudo o que Deus ordenou, fez tudo o que Deus mandou. Tomou Abraão a lenha, o holocausto e pôs sobre Isaque. Então falou Isaque, Abraão seu pai, e disse, meu pai. E disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O filho disse para Abraão, Isaque falou, pai, aonde está o cordeiro para que o Senhor oferecesse holocausto? Aí Abraão disse para ele, filho, Deus proverá. Disse Abraão, Deus proverá assim o cordeiro. Igreja do Senhor Jesus, é quando você tem um propósito, até mesmo de qual o seu propósito para Deus, de dar a Deus. Qual o seu propósito que você tem para dar a Deus? A sua vida. O seu propósito para Deus é a sua adoração. Sim ou não? Se Deus pedir o seu filho, você vai dar para Deus? Se Deus pedir o meu filho, será que eu vou dar para Deus? Será que eu tenho coragem de fazer como Abraão fez? Deus, ele testa a cada um de nós. Deus, ele nos testa a cada um de nós. E muitas das vezes você é testado por Deus. Abraão, ele foi testado. Mas Abraão, nem hipótese nenhuma, Abraão conseguiu falar não. Abraão sabia que Deus ia prover para ele tudo. Qual é o seu propósito hoje que Deus vai prover? Talvez algo que você está precisando e você olha, você aos seus olhos humanos você não consegue. Mas quando você usa essa palavra, Deus proverá. Talvez se você é uma pessoa que mora no aluguel e você almeja uma casa própria, você olha para a sua condição humana, você não tem condição. Mas quando você usa essa palavra, Deus proverá a minha casa. Talvez uma mudança de vida, talvez uma transformação na família. Deus proverá. Deus vai prover uma transformação nos meus filhos. Deus vai prover uma transformação na minha família. Deus vai prover uma transformação no meu marido. Deus vai prover uma transformação na minha esposa.
Deus vai prover uma transformação nos meus filhos. Essa palavra prover é muito forte, igreja. Eu falo isso por experiência na palavra de Deus. Porque Deus proveu para Abraão o carneiro para Abraão sacrificar no lugar de seu filho. E vieram, e disse: meu filho, assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar e em cima da lenha. Ele amarrou, preparou seu filho, amarrou Isaque ali, sobre a lenha, pôs a lenha. Eu creio que ele amarrando seu filho ali, e ele, o coração acho que doía, mas Abraão estava obedecendo a Deus. A pessoa, quando ela teme a Deus, ela obedece a Deus, ela faz tudo o que Deus manda. Parece que para muitas pessoas é loucura. Sim ou não? Parece que é loucura. Que muitos tratam o cristão, o crente, de bobo. Olha lá, aquele bobo lá. Não é assim que tratam? Aquele bobo lá, a Bíblia. Não é? Eu costumo dizer que nós não somos bobos. Eles atiram nós como bobo. Nós não somos bobo. Somos inteligentes. Bobos são aqueles que não obedecem a Deus. Rebelde. O que não obedece. Mas o que obedece é inteligente. Amém? Preparou o altar, amarrou Isaque. E quando colocou em cima da lenha, Abraão tomou o cutelo para imolar seu filho. Quando Abraão tomou o cutelo para sacrificar o seu filho, a voz do anjo do céu brandou: basta, Abraão, que tu me amas, não faça nada com o menino. Não faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Em outras palavras, Deus disse: sei que agora tu me amas, eu tenho certeza que você me amas. Então, levantou Abraão os olhos e olhou. Por detrás dele, viu um carneiro travado pelas suas pontas no mato. E Abraão tomou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar de seu filho. Amém? Abraão olhou e viu. Aí Abraão sacrificou o carneiro no lugar de seu filho. E aquele lugar foi chamado, daquele lugar, o Senhor proverá. E até os dias de hoje, no monte do Senhor, o Senhor se proverá. Amém? Então, igreja do Senhor Jesus, nas religiões pagãs,
eles usam como sacrifício corpo humano. Mas para Deus, Deus condena esse tipo de sacrifício humano. Quando eu estava meditando na palavra, por isso que muitos religiosos, muitas religiões que servem aos deuses, eles sacrificam crianças, né? Porque nas nações pagãs era assim, sacrificava o humano, e Deus condenou. Mas quando Deus testou Abraão para sacrificar o seu filho, Deus estava só testando. Mas a Bíblia diz que Deus testou o coração de Abraão. Abraão sacrificou o seu filho, mas no coração. Não foi no físico. Abraão sacrificou no coração. Amém. Glória a Deus. Então, Abraão, ele obedeceu a Deus, fez tudo o que Deus mandou, e Abraão foi abençoado. A sua descendência também foi abençoada. Por quê? Porque houve no Abraão uma obediência. Quando eu obedeço, sou obediente a Deus, os meus descendentes também serão abençoados. Quando eu obedeço a Deus, a minha família, os meus descendentes serão também abençoados, como a geração de Abraão. Porque Abraão mostrou obediência. Eu também tenho que mostrar obediência. Você tem que mostrar também obediência. Para quem? Para as pessoas não, você tem que mostrar para Deus a obediência. É como eu falei antes. Quem obedece, não perece. A obediência gera bênção. Mas a desobediência gera maldição. Porque nos dias de hoje, nós ainda vemos crentes rebeldes. Sim ou não? É o que mais vemos. Mas se nós meditarmos na palavra e seguirmos a palavra de Deus, e há um temor no nosso coração, um temor a Deus, e há uma obediência, nós temos tudo para vencer, temos tudo para ser abençoado. Amém? Então, igreja, aprenda nessa noite. Seja obediente. Seja obediente. Amém? Seja obediente ao seu pai, à sua mãe. Seja obediente ao seu superior, lá no seu trabalho. Entendeu? Seja obediente. Amém? Porque quando eu respeito o meu superior, eu estou respeitando o próprio Deus. Ah, mas o meu superior não serve a Jesus. O meu superior, ele é um religioso. Não importa. Aquela porta foi Deus que abriu. Abaixo de Deus, o seu superior, você tem de obedecer. Porque você obedecendo o seu superior, você está obedecendo o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. No seu trabalho, faça tudo direitinho. Faça tudo com amor.
Porque o Espírito Santo é que vai te capacitar, o Espírito Santo é que vai te valorizar. O Espírito Santo é que vai te dar promoção. Não vai ser o homem. Quando você faz o seu trabalho com zelo, com dedicação, você está fazendo para Deus. Pode ter certeza, igreja. Você está fazendo para Deus. Está fazer para Deus é só fazer algo aqui na casa dele? Na sua casa, quando você faz o seu trabalho na sua casa, com amor, você está fazendo para Deus. No seu trabalho, quando você faz o seu trabalho com dedicação, conservando o patrimônio da empresa, você está fazendo para o próprio Deus. O Espírito Santo está te olhando. Não, eu vou promover o meu filho. É assim que Deus age na vida do cristão. Amém? Glória a Deus. Palma, louva ao Senhor Jesus por essa palavra. Quem está disposto a obedecer a Deus? Eu estou disposto a obedecer a Deus. Eu tenho que me esforçar. Amém? Glória a Deus. Pastora Marli, por gentileza. Amém? Glória a Deus. Palavra abençoada do nosso irmão, né? Que nós possamos guardar a palavra no nosso coração. Que essa palavra não venha a ser tirada. Mesmo nos dias difíceis, que nós possamos estar sempre lembrando das palavras que o Senhor traz nesse altar. Amém? Vamos se pôr de pé, irmãos. Antes, tem alguns recados. Amanhã tem a nossa consagração, a nossa Santa Ceia, 9h da manhã. Viu? Amém? Vamos ser esquentados aqui pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que nós vamos nos assentar à mesa do Pai. E amanhã, né, a consagração, né? Antes da Santa Ceia, tem a consagração. 20h, venham todos. Venham participar com a gente, venham preparar o seu coração para que a gente possamos estar ceando, né, no domingo pela manhã. Amém? Também não podemos esquecer domingo as primícias. Que a vida de vocês sejam abençoados, né? As primícias, né? Foi uma bênção de Deus, né? Para o grupo acolher ali, foi uma bênção de Deus. Que nós possamos ter essa responsabilidade, né, de trazer, né, 1 quilo de alimento, sempre olhando as validades direitinho, para que a vida das pessoas possam ser abençoadas. Amém? Nosso pastor, amanhã termina, né, que ele fez a cirurgia, aí amanhã já termina, já o sábado, né? É no sábado que termina. Já vai estar de alta, isso mesmo, me fugiu a palavra. Ele já vai estar de alta e no domingo pela manhã ele já vai estar aqui. Mas ele está bem, pela honra e glória do Senhor, deu tudo certo, né? É assim que o Senhor trabalha. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor. Essa palavra tão maravilhosa que Deus proverá. Senhor, muito obrigada, Senhor, que nós possamos guardar essa palavra, Senhor Jesus, que nós não possamos, Senhor Deus, ser roubados, meu Pai, mas meditar sempre, Senhor, nas palavras vindas, Senhor, deste altar, Senhor, para que nós possamos, Senhor Deus, nos dias da adversidade, Senhor, saber combater o mal, meu Pai. Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, a vida do nosso presbítero Juarez, que trouxe essa bênção, esse alimento para as nossas vidas, meu Pai. Nós agradecemos por cada irmão que está aqui, Senhor Deus, que ouve a palavra. Agradecemos também, Senhor Deus, por tudo que o Senhor Deus fez sobre este lugar, Senhor. E abençoa também, Senhor Deus, aquelas pessoas que não puderam estar aqui, que o Senhor Deus esteja lá com eles, consolando e guardando cada um, Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Estenda as vossas mãos, que as bênçãos do Senhor e as ricas consolações do Espírito Santo possam estar com cada um de vós. Vamos debaixo dessa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda o Senhor, amém.